Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você ligado na Portal Sudoeste, uma excelente tarde, um bom almoço, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também através do nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. E a todos os nossos amigos na audiência, um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Luciano Santos, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma ótima tarde de quarta-feira a todos. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira sol com algumas nuvens. Não chove, a temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A partir de agora você fica muito bem informado conosco. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando para você. Lembrando que você vai participar também no nosso WhatsApp 77-3444-1043, trazer para cá a sua reclamação, a sua denúncia, enfim, a sua crítica. O nosso WhatsApp está liberado aí para a sua participação. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. E na nossa primeira pauta de hoje nós temos um assunto que rendeu muito, né, Emanuel e Luciano Santos, de ontem para cá, que foi uma carga de cigarros contrabandeados, né, que tinha como destino aqui, portanto, Livramento de Nossa Senhora. Foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Militar. Vamos a ela. Diz o seguinte, gente, na noite de segunda-feira 21, por volta das 21h30, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Brumado resultou na apreensão de 750 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia. A ação ocorreu no quilômetro 360 da BR-030, quando a equipe abordou um caminhão Mercedes-Benz branco. Durante a fiscalização foram encontradas 500 caixas de cigarros no baú do caminhão. O motorista informou que havia carregado o veículo em Rio Verde, Goiás, e que seu destino final seria Livramento de Nossa Senhora. Ele admitiu que receberia R$2.000 pelo transporte da carga, dos quais já haviam recebido R$1.000 como adiantamento. Em sequência, outro caminhão Mercedes-Benz de cor azul foi localizado abandonado no quilômetro 325 da mesma rodovia, quando 1.000 caixas adicionais de cigarros da mesma marca, portanto contendo aí 1.000 caixas adicionais de cigarros da mesma marca. O motorista foi conduzido sem ferimentos para a Delegacia de Polícia Civil de Brumado, onde os 2 caminhões, a mercadoria contrabandeada e R$460 em espécie foram entregues. As investigações prosseguem para identificar os envolvidos no esquema de contrabando. Muita coisa ainda vai sair dessa apreensão de cigarros contrabandeados, né, Emanuel Fernandes? Isso, e eu observei hoje no primeira edição, né? Que o Luciano parece que trouxe alguma coisa aí com relação a essa questão, né, Luciano? Olha, Luiz e Emanuel, né? Inclusive ontem a gente até passou lá pela 20ª Corpim, mas como o outro foragido ainda não foi capturado, a Polícia Civil não passou mais detalhes sobre este caso aí, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal também envolvida aí nessa ação. É mais um baque aí, né? No modo popular de dizer aí, mais um baque no crime organizado, porque são 7 bilhões de reais aí tirado do mercado, né? Aonde esses cigarros seriam
contrabandeados aqui na nossa região, né? Destino Livramento, mas a gente sabe que boa parte também desse cigarro ficaria aqui na cidade de Brumado. E aí a Polícia Civil vai passar mais detalhes, né? Quem seria aí o destino, por exemplo, a pessoa que seria o destino, enfim, algumas informações que a polícia ainda não pode passar por conta dessa segunda pessoa que acabou foragindo aí. As investigações estão em andamento, né? Agora, uma coisa é certa, aqui em Livramento alguém está com as barbas de molho. Com certeza. 12h07, vamos dando sequência aqui. Olha, a Polícia Militar da Bahia lança a Operação Horus. A Polícia Militar da Bahia lançou ontem, né, terça-feira, 22, na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo, a Operação Horus. A iniciativa tem como objetivo intensificar as ações de policiamento ostensivo em Salvador, visando a redução dos crimes violentos letais intencionais, como homicídios, e coibir também outras práticas criminosas na capital. A operação mobilizará policiais das Companhias Independentes de Policiamento Especializado, CIPs, das Companhias Independentes de Policiamento Tático, CIPTS, e de outras unidades especializadas que atuarão de forma contínua na capital baiana. O efetivo será reforçado para aumentar a presença policial em áreas e pontos em áreas, né? Vai ser reforçado para que essas áreas que estão sem a cobertura estejam com a presença policial. Isso é uma forma estratégica também, e através também de incursões e pontos de bloqueio com foco na prevenção de crimes contra a vida e o patrimônio, além do combate ao narcotráfico. Para isso, as equipes da Polícia Militar contarão com o suporte de uma frota completa de viaturas, inclusive aeronaves do grupamento aéreo, além de recursos tecnológicos avançados e informações estratégicas do setor de inteligência policial. O planejamento detalhado da Operação Horus considera a mancha criminal das regiões, garantindo o uso qualificado e direcionado dos recursos operacionais para uma atuação mais eficaz na prevenção da ordem pública. Bom, eu acho que realmente a coisa está um pouco, né? Pelo que nós sempre reportamos aqui, com relação a Salvador, né? Principalmente Salvador, né? Toda aqui a operação, ela tem como objetivo a capital, mas a Bahia toda, né? A coisa está meio quase que perdendo o controle. Em Salvador o negócio está bem complicado mesmo. Mas a partir do momento que a polícia ela já anuncia que deflagra essa operação, com certeza, né, esses elementos vão ficar intocados, na linguagem popular, vão ficar intocados. Outros vão ter sair do radar, ou seja, sair da capital, e aí esperar a poeira baixar para depois voltarem e tocar o terror novamente. Eu acho que essa operação ela deveria ser deflagrada, né? E aí quando estivesse tudo em ação, aí sim a polícia fosse divulgando os resultados. A minha opinião, ninguém é obrigado a concordar com ela, né? Inclusive ontem eu recebi imagens, né? Moradores que gravam essas imagens e compartilham nas redes sociais, a chegada aí da Caatinga, né? Que é a nossa CIP Sudoeste aí, a nossa polícia especializada, chegando lá na capital baiana, e aí os moradores aplaudindo até a situação, né? Porque é uma polícia especializada, não tirando o mérito aí de qualquer outro policial militar, de qualquer outra companhia, mas quando a gente se fala em polícia especializada, o treinamento é outro, o hábito ali, o habitat, eles já estão acostumados com a Caatinga, já estão acostumados também aí a atuar aqui no interior do nosso estado, e aí quando chega ali na capital baiana, aquela região de favela também é uma região que eles têm um treinamento também para atuar dentro dessas comunidades. Agora, o que me chama a atenção, Emanuel e Luiz, e preocupa, é que eu também acompanhei uma reportagem ontem, a qual a Polícia Militar do Estado da Bahia realizava uma apreensão de drogas, né? Na realidade era um laboratório de drogas, e aí 4 criminosos foram presos em flagrante, e a população partindo para cima da polícia, tentando coibir a prisão dos traficantes. Pelo amor de Deus, né, velho?
Aí, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Cara, como é que é a história aí? É o suco de limão? Como é que é? Me deu um suco de limão balão sem açúcar. Não tem condições. Pra poder fazer careta. Essa mesma população que liga cobrando, pedindo apoio da segurança pública. É a mesma que fica aí agredindo o policial e sendo contra a apreensão, aliás, a prisão de bandidos de alta periculosidade. Gente, vocês têm que aprender que os verdadeiros heróis do nosso país são esses aí. É o professor, é o policial militar, é o bombeiro, é essa galera aí. Enquanto vocês estão aplaudindo uns e outros aí que ganham milhões achando que são os heróis da pátria, os verdadeiros heróis estão aqui no sofrimento. Estão querendo garantir segurança, estão querendo garantir que o fogo seja apagado, que não acabe com as nossas naturezas, estão salvando pessoas que estão aí se afogando em algum lugar. Esses são os verdadeiros heróis. Em vez de vocês aplaudirem, vocês vão pra cima, vocês vão agredir a polícia. Pelo amor de Deus, cara. Entrega logo esse país pros índios. 12h12. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, com relação a essa questão da população, principalmente nas favelas. A população, ela se torna refém das facções. E quando acontece uma mobilização, desculpem, quando acontece uma mobilização dessa ou o desencadear de uma operação, o que acontece? As facções pressionam os moradores para que eles vão contra a polícia, caso contrário, depois que tudo acabar, eles serão punidos severamente, até mesmo perdendo a própria vida. E aí, às vezes você vê a imagem da população indo contra a polícia, muitos daqueles ali estão sendo forçados, pressionados, sabendo que um filho vai perder a vida, ou que depois a casa deles serão invadidas assim que a polícia sair, porque a polícia não vai ficar eternamente lá naquela localidade, vai fazer o seu trabalho e voltar, e sempre vai ficar uma cria daqueles faccionados ali naquela localidade. Então, às vezes, não vamos condenar de imediato a população, não vamos fazer um pré-julgamento da população, porque talvez essa população está sob pressão, né? E não tem para onde ir, não tem outra opção a não ser ficar na favela. E aí a ordem é: quando a polícia chegar, vão para cima, porque caso contrário vocês vão pagar a conta dos faccionados que forem presos ou que forem abatidos. Então, há de analisar esse ponto aí, porque quem mora em favela vive sob pressão constante de facção, né? E tem que obedecer, seja até mesmo contra a vontade deles, caso contrário, podem perder um ente querido ou perderem a própria vida. Outra observação que eu quero fazer aqui é com relação à CIP Sudoeste, a Caatinga. É uma polícia especializada? Sem sombra de dúvida. É uma polícia de muita eficácia quando ela entra ou adentra qualquer mata para buscar um bandido, um marginal. A polícia da Caatinga, ela faz isso com muita habilidade, né? Com competência total, haja vista que o treinamento deles é na Caatinga, é em um terreno totalmente diferente do que é uma selva de pedras, como são os grandes centros, e não diferente aí a capital Salvador. E me preocupa ver esses policiais treinados para adentrar uma mata, né? Para pegar o bicho lá, né? Como muitos policiais chamam os bandidos, né? Pegar esse elemento lá, ou até mesmo na troca de tiro, abater esses elementos. Essa é a polícia especializada para um ambiente que não é uma selva de pedras, mas ali numa mata fechada, ou até mesmo num terreno que tem aí muito mato seco. A polícia da Caatinga, ela sabe se camuflar, ela sabe agir, porque ela foi treinada para aquele ambiente, não para um ambiente urbano, e isso me preocupa, né, com relação à saída da Caatinga para esses ambientes. Mas de qualquer forma, são policiais que também agem nas cidades, porém cidades de pequeno porte, como nós já observamos aqui, mas nos grandes centros, né, talvez eles possam não lograr tanto êxito, né, em abater elementos ou nas trocas de tiro. Nós vamos torcer que o melhor aconteça. Eu acho que é só um nome de batismo, né? Tanto é que era Caatinga e agora é CIP Sudoeste. Assim como nós temos a CIP Sudoeste, a CIP Semiárido
a CIP, como é que fala? A CIP Chapada e tantas outras, ou seja, uma companhia independente de policiamento especializado, CIP. Eu acredito que essa questão de Caatinga foi trocar justamente por isso, porque por causa do nome, o pessoal achava que só poderia agir dentro dos matos e tal, não é bem por aí. Até porque a gente tem também a Rondesp, né? Rondesp Sudoeste, Rondesp Oeste, Rondesp, então tem várias especialidades. Mas essas especialidades, entendeu? E todas elas estarão unidas lá no combate ao crime, eu concordo com você, mas as Rondesps, as demais aí, PET e outras, elas estão de contínuo no combate na zona urbana. A CIP Sudoeste, ela é acionada quando o elemento ou a quadrilha, ela toma como ponto de esconderijo a mata. Aí sim, eles estão na área deles, eles estão no terreno deles. Aí agora eles vão saber agir, eles têm até rastreadores, eles têm aqueles caras que vão na frente fazendo, né, o esquema todo. Então é um ambiente diferente. Isso aí nós havemos de convir, que é um ambiente diferente para essa polícia agir. Mas eu fico na torcida que eles consigam êxito lá em Salvador, dando força para as demais polícias especializadas que lá estão. Agora, Emanuel, já que os homens de pedra, né, o selva de pedra, às vezes você tem policial militar que está acostumado com a selva de pedra, não consegue, quem sabe os que estão na Caatinga aí conseguem. Exatamente, tem isso, né? Tem isso também, né? É aquela questão, né? O ambiente, a forma de você acampar, de agir, de progredir, de fazer a incursão, isso tudo vai contar ponto nesse momento, né? Cada macaco no seu galho, é assim que eu penso, mas vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo e que eles consigam fazer o melhor lá em Salvador. Muito bem, 12h17. Olha, após perseguição, PM apreende drogas com 3 suspeitos em Vitória da Conquista. Policiais militares da Rondesp Sudoeste apreenderam drogas com 3 suspeitos em Vitória da Conquista na última segunda-feira, dia 21, durante o patrulhamento das mediações do conjunto habitacional Lagoa Azul. 2 guarnições visualizaram um indivíduo numa moto Honda Pop vermelha, recebendo aí o material de outro rapaz. De acordo com a PM, ao avistarem a presença policial, ambos empreenderam fuga. Uma guarnição seguiu em direção à Avenida Paraná em acompanhamento aí da moto, enquanto que outra seguiu em direção ao conjunto habitacional, onde o segundo indivíduo foi interceptado. Os policiais da outra viatura deram voz de abordagem ao motociclista e durante a busca pessoal foram encontradas aí com o condutor 6 trouxinhas de substância análoga a crack, né? Aliás, o crack aí, guardadas em uma bolsa. Indagado sobre a procedência aí da droga, informou que seria usuário e teria aí acabado de comprar. Já com outro abordado, que havia empreendido fuga a pé e foi interceptado, foram encontradas aí 24 trouxinhas de crack, 10 trouxinhas de substância de maconha, todas no bolso, além de R$360 em espécie. Dentro da residência, além da droga que estava com os abordados, foram localizadas mais 183 trouxinhas de maconha, 140 pedras de crack e uma porção de crack, pesando aí aproximadamente 250 gramas, 2 balanças de precisão e várias embalagens plásticas. Ainda segundo a PM, ao empreender fuga da guarnição, durante o acompanhamento, o condutor da moto se desequilibrou da moto e caiu, sendo necessário lhe prestar o devido socorro à UPA, onde permaneceu internado. Os outros 2 envolvidos foram conduzidos ao DISEP para a adoção das medidas cabíveis e todo o material apreendido apresentado à autoridade policial, né? E eles alegam aí que eram usuários, né? Não são traficantes, não. Pela quantidade? O primeiro alegou que era usuário, se eu não me engano, né? Agora os outros dois aí não tem como falar que é usuário. Essa quantidade aí, ia ficar fumando dia e noite, né? Eu acho que assim, quando o camarada ele é pego com uma grande quantidade de droga e fala, eu sou usuário, eu acho que a polícia ia falar o seguinte: olha, eu tô tranquilo, não tenho pressa, você vai começar a usar a sua droga agora. Se for a cocaína, você pode começar a ficar à vontade, tranquilo, tá? Nós vamos ficar aqui sentados, você pode usar. Se for cocaína, ele faz a zorra de uma overdose e vai pro quinto dos infernos. Se for maconha, ele vai fumar esse troço até dar um piripaque lá também e ir pro quinto dos infernos. Tá? Então, essa é o usuário, meu filho. Tá bom, nós não temos pressa, hoje o plantão tá tranquilo, nós só encontramos você, fica à vontade aí, pode usar, tá bom? Fica à vontade, porque aí você, não vamos levar essa droga toda pra delegacia, já que você vai usar, pode começar a usar, pronto, acabou.
E se eu não quiser usar, você vai ter que usar. Melhor ser usado que a gente conversar direitinho. Pronto, acabou. Brincadeira um negócio desse. Pela quantidade, fala sério, né? Porque encontrou com o primeiro, aí encontrou com o segundo, quando chegou com o terceiro, encontrou, ainda foi na residência e encontrou mais. Tinha que botar pra aí dizer que é usuário é demais, né? Aí já tirar a onda com a cara da polícia. Aí, se eu sou um policial, eu ia quebrar todas as normas, eu perderia até, acho que a farda ou a patente, ou sei lá, mas ele ia ter que usar esse negócio. Tinha que fumar tudo, né? Mas ia ter que usar. Fumar, cheirar. Pudesse chegar a cachimbo. Escambau, não tem condição. É igual o contrabando de cigarro. Os caras falam, não, cigarro é meu. Então começa a fumar agora. Senta aí, começa a fumar e esquece da vida. Eita, meu pai, viu? 12h21, ele hoje tá aqui, viu? Não, moço, mas esse cara tira onda da cara da polícia. Não, é seu, então começa a usar aí que eu tô sem pressa hoje, o plantão tá tranquilo. O que o Manuel tá colocando aí, tem um coronel, rapaz, da reserva da PM, que eu sigo ele na rede social, rapaz, ele é retado, viu? É danado. Ele fala a mesma coisa aí que o Manuel. Na época das antigas dele, ele fazia cada coisa. Eu já vi. Vou ficar quieto aqui, melhor, né? Vamos deixar a polícia trabalhar aí. A gente vai falar agora da Chapada Diamantina. TCM multa ex-prefeito de Morro do Chapéu em R$10 mil. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia acataram na sessão desta terça-feira 22 denúncia apresentada contra o ex-prefeito de Morro do Chapéu, Leonardo Rebouças Dourado Lima, em razão de irregularidades na contratação da empresa 2L Engenharia Limitada, referente ao exercício de 2017 para o serviço de manutenção de rede de iluminação pública municipal. O ex-prefeito foi multado em R$10 mil e sofreu representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa. A denúncia foi formulada por Juliana Pereira Araújo Leal, que alegou que, apesar de o contrato firmado no valor de R$1,020 mil, possui cláusula prévia prevendo a execução de serviços de iluminação pública no município. Tais atividades são realizadas por servidores efetivos do município. Na análise do processo pelo conselheiro relator Plínio Carneiro Filho, foram verificadas irregularidades formais na prestação do serviço, como ausências de designação dos representantes da administração para acompanhamento e fiscalização do contrato, ausência dos registros próprios das obras e serviços de engenharia, contendo as anotações assinadas pela fiscalização e pela representante do contratado. Também foi apresentado o controle de entrada e saída dos materiais do almoxorifado da Prefeitura e da empresa 2L Engenharia Limitada, ausência do controle da aplicação dos materiais e controle dos serviços executados, falha na apresentação do inventário do sistema de iluminação pública, conforme dispõe o contrato. Após relacionar as irregularidades formais encontradas, o conselheiro Plínio destacou que não foi possível comprovar outros itens da denúncia, principalmente em relação à veracidade das informações de que os serviços não foram devidamente prestados pela empresa contratada. E por isso ele não determinou o ressarcimento do valor integral do contrato, portanto, já que não foi comprovada a ausência total da prestação de serviço pela empresa e cabe recurso da decisão. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM-BA, que faz um trabalho belíssimo, assim como o TCE, na fiscalização dos nossos recursos, mas eu gostaria aqui de tecer um comentário, sendo breve aqui, de que essa questão de iluminação pública, na minha opinião, é o que o pessoal mais paga e menos se utiliza. Houve uma denúncia, por isso que o TCM foi apurar os fatos, mas se apurar todos os municípios da Bahia, acredito que quase todos eles aí estarão com esse problema de iluminação pública, que o pessoal paga, mas não utiliza. Com certeza, infelizmente paga, né? Mas eles não têm o serviço prestado, né? O pessoal paga, já paga os tributos, né? Ainda paga a taxa de iluminação pública, porém você sempre vê reclamações em vários municípios, né? De pontos aí, ou até mesmo vários bairros inteiros aí, às escuras. Lamentável, né? Mas o TCM está aí de olho e vamos ver aí quais as punições cabíveis, né? Mediante as denúncias, que também se não denunciar não vai dar em nada, né? São 12h34. Atenção, olha, eu quero falar agora sobre um assunto importante e é algo que acontece não só na cidade da qual eu vou falar aqui agora, mas também aqui em Livramento, em Brumado, enfim, todo o país está acontecendo isso daí. Mas nós vamos agora à Vitória da Conquista, sabe por quê? O que aconteceu em Vitória da Conquista? Um jovem, ele vende tudo
para pagar a aposta em jogo do Tigrinho. Localiza aí a pauta aí, Luciano, que eu dei adiantado aqui, tá? Um jovem, ele vendeu tudo que ele tinha de bens para poder apostar em jogo do Tigrinho. Vamos, portanto, à matéria. O fato ocorrido em Vitória da Conquista. Um jovem contraiu junto a agiotas uma dívida alta. Além de ele ter vendido tudo que ele já tinha, ele foi agora procurar dinheiro com agiotas e ele contraiu uma dívida alta. O motivo dos empréstimos tinha como objetivo realizar ou continuar realizando apostas online no jogo do Tigrinho. Na terça-feira 22, portanto, ontem, né, de acordo com o jornalista Daniel Silva do Brasil Notícias, um caso, né, dessas apostas do Tigrinho lá de Vitória da Conquista, no caso, virou aí, no caso, essa aposta virou caso de polícia. Sabe por quê? Porque o jovem vendeu tudo que ele tinha, né, na sua residência, por conta da dependência gerada pelo jogo online. Ele recorreu à agiotagem para poder continuar apostando no famigerado jogo do Tigrinho. A mãe, desesperada, disse: o filho acabou pegando dinheiro na mão de agiotas para poder colocar nessa peste chamada Tigrinho. Agora, né, a família desse jovem está sendo pressionada pelos agiotas para pagar a dívida do filho. O caso já está sendo avaliado pela doutora Tânia e doutora Jaqueline, concluiu aí, portanto, o jornalista. Este jogo tem deixado muita gente com débitos incalculáveis por todo o Brasil. Convém aqui salientar, né, e lembrar a todos que o acúmulo de dívidas e a dependência nos jogos online estão acarretando aí problemas seríssimos, até problemas psicológicos como depressão e outros também. Esses jogos online têm efeitos nefastos. Tem muita gente cometendo suicídio, tem muitos apostadores levando toda a família à ruína, tem pessoas até cometendo crimes como furtos e roubos, se endividando e sofrendo ameaças com agiotas para custear dívidas relacionadas a esses jogos do Tigrinho. Tá aí, senhoras e senhores, Luiz aqui, Luciano, uma situação que já está virando uma questão de saúde pública, né? Porque esse jogo está criando uma dependência onde a pessoa está sendo lesada e acha que não, e continua a ponto de vender o que tem e colocar a família em situação complicada, porque agora o agiota não está cobrando do jovem, o agiota está cobrando da família, pressionando a família que não apostou nada. Mas esse jovem aí, ele, no caso desse jovem, e conheço aqui também outras pessoas que estão em situação complicada também por conta desse tal do Tigrinho, né? Esse famigerado jogo online, não sei se tem outros aí, mas esse é o que mais se ouve falar, e pessoas estão totalmente dependentes. Eu acho que esse negócio aí já deve passar a ser uma questão de saúde pública a nível de Brasil, para que essas pessoas comecem a entender que precisa de um tratamento, porque a coisa não está legal e famílias estão realmente se complicando totalmente. Tem um caso de uma família, né, onde a pessoa morava com a avó e se endividou tanto com esse jogo do Tigrinho que a avó teve que vender carro, casa, e agora está totalmente complicada a vida de todo mundo. Ele destruiu um dos netos, destruiu a vida de todo mundo por conta desse jogo do Tigrinho. Então a coisa é bem mais complicada do que você possa imaginar. Luiz e Luciano. Olha, Emanuel e Luiz, a questão do Tigrinho, né? Ele é mais popular porque é um jogo que hoje atinge principalmente a população de baixa renda. Por quê?
porque ele começa, né, com apostas pequenas, e aí ele vai te dando prêmio, aí aquela pessoa, ela empolga, né, ela começa a ganhar 100, 200, 300. Eu tenho um colega meu que ele chegou para mim: rapaz, eu ganhei R$400 no jogo do Tigrinho. E aí ele se empolgou. Aí ele foi jogando. Quando ele foi calcular, ele tomou um prejuízo de mais de R$2.000, porque ele perdia e ganhava. Mas na realidade o jogo começa te dando prêmio. E ele tem uma plataforma ali que incentiva cada vez mais você apostar. Então isso preocupa, né? Inclusive já tem 100 empresas cadastradas, né, para a legalização aí das bets no Brasil. E hoje, uma pesquisa já feita aí avalia que o brasileiro, ele aposta cerca de 24 bilhões de reais em jogos, né? E boa parte dessa população que aposta é de baixa renda, é da população que recebe auxílio. Inclusive o governo federal está monitorando via CPF, vai cortar aí o Bolsa Família, o auxílio emergencial de quem estiver apostando. E como outro dia o próprio presidente Lula, ele foi enfático, ele falou: olha, se mesmo depois da legalização a gente perceber que a população está ficando doente, que a população está gastando dinheiro nos jogos de aposta, nós vamos acabar com as bets no Brasil. O que me preocupa é o seguinte: a partir do momento da legalização, eu acho muito difícil acabar com algo que foi legalizado, porque aí ele vai ter parâmetros na lei para defender e para ele entrar com recurso e não, né, acabar com aquela empresa. Então, ou não legaliza agora, esquece isso, ou se transforma as bets no Brasil como jogo de azar que não é permitido, porque se legalizar a situação vai se complicar. Depois, se ganhar espaço, já era, né? Se ganhar espaço, se tiver realmente documentos comprobatórios que permitem isso aí, pode esquecer. Suspeito morre ao trocar tiros com a polícia em Vitória da Conquista. Um suspeito de diversos crimes morreu em confronto com policiais militares em Vitória da Conquista. Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, munições do mesmo calibre, um carregador, um carro e também motocicleta, né? Ambos com registro de roubo. E conforme aí informações da polícia, né? Por volta das 22 horas, após alerta fornecido pelo SICOM, guarnições da Rondesp Sudoeste, em ação conjunta com a 92ª Companhia, visando reprimir o cometimento de homicídios na cidade de Barra do Choça, realizaram a averiguação para edificação no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, onde estavam homicidados os suspeitos de terem realizado os recentes crimes. No momento da abordagem, os policiais foram alvos de disparo de arma de fogo, sendo necessário o uso da força para conter a injusta agressão. O suspeito atingido foi prontamente socorrido, mas não resistiu. Todo o material apreendido com os suspeitos foram apresentados aí na delegacia. Agora 12h48, 12h48, nós vamos agora à cidade de Brumado, em vandalismo de placas de sinalização na rua da ABB vira caso de polícia. Em Brumado, a via de acesso à ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, identificada aí como Rua Manuel M. Amorim, vinha apresentando aí diversos problemas de estacionamento. O Maxwell Barreto, que é presidente da entidade, relatou que a rua é estreita e como o estacionamento se dava nos dois sentidos da via, muitos acidentes estavam sendo registrados no local. Muitos associados do clube foram prejudicados diante aí das ocorrências. Barreto solicitou da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, uma intervenção no sistema viário para minimizar as ocorrências aí de trânsito na referida rua. Em parceria com a instituição privada, a SMTT instalou aí placas de trânsito no local, proibindo o estacionamento de veículos em um dos dois lados, né? Em um dos lados. Abre aspas, a ação deu bastante fluidez no trânsito da rua, fecha aspas, afirmou. No entanto, na madrugada do último sábado, dia 19, as placas foram vandalizadas e caminhões estacionaram de modo irregular na via. Barreto registrou um boletim de ocorrência na delegacia e notificou a SMTT acerca aí do problema. Coordenador de educação da SMTT, o Jansen Ricardo, lamentou o ato de vandalismo e destacou que esse tipo de problema é recorrente no município. Segundo informou, diversos casos da mesma natureza já foram registrados na 20ª Corpim, né? Inclusive, não só nessa rua aí, né, próxima, em frente à ABB,
outras ruas do município de Brumado vêm sofrendo com esse ato de vandalismo. Agora, eu não sei para que o camarada quer arrancar uma placa de sinalização. Será que ele vai encher o quarto dele aí de placa, igual aqueles filmes americanos? Eu acho que ele está assistindo muito filme americano, né? Colocando placas de pare, de preferência, enfim. Não dá para entender, né? É complicado, viu? É uma situação que não dá para entender, né? Placa de sinalização, seja ela de regulamentação ou onde quer que esteja, ela tem uma importância muito grande, né? Em todos os locais, seja na área urbana ou também aí nas rodovias, e as pessoas acabam realmente, quando não arranca, corta de machado, corta de uma forma ou de outra, derruba. Cara, eu não sei, já basta, né? Os acidentes que ocorrem, veículos que às vezes vão dar ré, ou mesmo estão trafegando, bate, danifica ali a placa. Agora as pessoas estão pegando, né? Furtando e levando para casa. É um negócio aí absurdo, não dá para entender não, viu? Que situação, né? Isso aqui em Brumado é recorrente, viu? E outra, viu, Luiz? Além de atrapalhar a sinalização de trânsito, é um prejuízo enorme, porque eu conversei uma época com o coordenador de educação no trânsito aqui da SMTT. Ele falou: Luciano, uma placa dessa, né, com a haste, com a placa, não fica barato pro município, porque não é qualquer empresa que faz, é uma empresa especializada, ela é autorizada. Então, assim, é caro pro município, é caro pra população, é a população que paga essa placa. E aí, dano ao patrimônio público, certamente a Polícia Civil vai estar investigando e o responsável estará sendo punido, né? Agora, 12h53, em parceria com segmentos sociais, Patrulha Solidária promove dia de lazer para crianças em Vitória da Conquista. A Polícia Militar, através da Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, realizou no sábado 19, junto a diversos segmentos sociais, mais uma programação diferenciada e cheia de diversão para crianças oriundas de diversos bairros de Vitória da Conquista. A ação foi realizada em parceria com a loja maçônica Semente de Luz e, no total, 100 crianças tiveram a oportunidade de ir para um espaço recreativo preparado especialmente para elas, onde se divertiram com muita música, brinquedos, infláveis, também pinturas e com os mascotes da Patrulha Solidária. Todas receberam brinquedos, kits de guloseimas, além de distribuição de pipocas, algodão doce e lanches. Aspas, a Polícia Militar, em parceria com a comunidade, tem continuamente envidado todos os esforços para preservar a infância dos nossos pequenos cidadãos, assegurando-lhes proteção, acolhimento e muito afeto. Nossos agradecimentos a todos que contribuíram para mais uma nobre ação dedicada a nós, às nossas crianças, fecha aspas, destacou aí o Coronel Paulo Guimarães, comandante aí do Comando de Policiamento da Região Sudoeste. Bela ação da Polícia Militar em Vitória da Conquista, que merece ser copiada até em outros locais da Bahia, certamente. Lembrando que a Patrulha Solidária, ela já tem um tempinho já que vem ocorrendo lá em Vitória da Conquista, né? Fazendo realmente essas belíssimas ações lá no município. E parabéns aí ao pessoal do Comando da Região Sudoeste, todo o pessoal da Polícia Militar empenhada, e que festa fez aí a criançada, né? Coisa bonita, realmente muito bacana aí essa ação. Mas essa, né, da Polícia Militar, além também aí do PROERD e tantos outros, né? Não, esse projeto aí da Polícia Militar de Vitória da Conquista, ele é muito importante, inclusive parabenizar aqui a Polícia Militar de Vitória da Conquista, Luiz, por outras ações, como você falou, né? Lá nós temos a ação no inverno, sempre quando esfria na cidade de Vitória da Conquista, eles realizam lá a campanha de agasalho, tem a campanha de doação de alimentos. Então, assim, a Polícia Militar de Vitória da Conquista, ela é bastante ativa nessa área social, então a gente parabeniza essas ações aí da PM. Com certeza, tá de parabéns, inclusive divulgando, né? Trazendo para a imprensa para estar divulgando essas ações belíssimas que são realizadas lá pela PM no município. 12h54, Luiz, eu vou trazer aqui também uma matéria muito triste, né? Eu acho que você acompanhou, acho que todo o jornalismo hoje do Brasil acompanhou a situação lá de Porto Alegre. Essa situação que aconteceu ontem à noite, mas hoje pela manhã repercutiu bastante, aonde um homem, ele matou a tiros o pai, o irmão, um policial militar e deixou vários feridos aí dentro de uma casa em Porto Alegre. Um homem de 45 anos manteve a própria família em cárcere privado em casa na noite desta terça-feira, dia 22, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele matou o pai,
o irmão e um policial militar a tiros e deixou outras 9 pessoas feridas, entre policiais e familiares. A polícia entrou no imóvel na manhã desta quarta-feira após 9 horas de cerco ao local e tentativas de negociação com o atirador, que foi encontrado morto. De acordo com a Brigada Militar, o homem estava sob posse de 4 armas. Os calibres não foram informados, mas vídeos mostraram, né, que uma pistola estava no jardim e o calibre, né, dos tiros que atingiram aí algumas residências na região, ele também estaria aí com calibre de grosso, né, calibre de alto porte aí. A polícia disse ainda que foi até a casa onde a família estava após receber denúncias de que os pais do atirador, idosos, eram mantidos em cárcere privado. Assim que o criminoso viu os agentes, atirou contra eles e contra os familiares. 2 drones dos militares também foram abatidos pelo homem. Ainda segundo a brigada, além do pai e do irmão do criminoso, estavam no local a mãe e a cunhada dele. Todos foram atingidos pelos disparos após a chegada dos policiais e levados para o hospital. Inclusive hoje pela manhã, Luiz e Emanuel, eu assisti alguns vídeos, foram vários disparos feitos aí por este atirador. A gente não sabe nem a quantidade de arma que ele estava usando ainda dentro dessa residência, mas é um fato lamentável, mais um episódio, né, de mortes aqui envolvendo armas de fogo no Brasil, e neste fato aí registrado em Porto Alegre. Mas o que me chama a atenção, Luciano, é claro, né? Chama a atenção por toda a situação, por tudo ter ocorrido, por tantos feridos, né? Enfim, tantos mortos, mas principalmente a pontaria do cara. Porque você vê que ele abateu drones, né? 2 drones, se eu não me engano, da polícia. Isso. Matou um policial, matou, eu acho, se eu não me engano, os pais, né? Enfim, eu acho que tinha aí uma pontaria muito boa, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Bom, aí fica entre a pontaria, né? Entre a pontaria e talvez, né? Uma forma estratégica de começar a negociação, né? Eu acho que da forma como foi feito aí, ele alvejou muito fácil aí as pessoas, principalmente policiais, há informações de guarda municipais também, e enfim, ele conseguiu alvejar drones, quer dizer, o cara sabia manusear uma arma sem sombra de dúvidas alguma. Agora, acho que no primeiro momento aí, na chegada, né, acho que não houve a precaução devida para começar as negociações. Haja visto que há informações de que quando era proposto para ele qualquer situação de rendição, ele respondia com disparos, né? De dentro da residência. Então, já sabia que não era uma pessoa que estava para a conversa, ela queria mesmo era trocar tiro e fazer o que ele estava proposto a fazer. Então, às vezes a gente analisa, tem uma série de fatores aí que poderiam ter sido analisados com cautela e talvez evitado muita coisa. Prefeitura de Mucugê tem contas de 2020 rejeitadas pelo TCM. Durante a sessão da terça-feira 22, os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia recomendaram à Câmara de Vereadores de Mucugê a rejeição das contas da Prefeitura referente ao exercício de 2020 na administração do ex-prefeito Cláudio Manuel Luz Silva. Foi aplicada a multa de R$4.000 e será feita uma representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a prática de improbidade administrativa por parte do gestor. As contas foram rejeitadas em razão de descumprimento do disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal em razão da ausência de recursos em caixa para pagamentos das despesas inscritas em restos a pagar no último ano do mandato do gestor e devido ao repasse a menor no valor de R$266.009,28 do 10º do Poder Legislativo. As contas da Prefeitura de Mucugê apresentaram um superávit orçamentário aí da ordem de R$2.441.003,58, vez que a receita arrecadada alcançou o montante de R$43.699.123,89 e as despesas executadas somaram R$41.258.120,31. A disponibilidade financeira no final do exercício, no montante de R$4.459.954,92, não foi suficiente para cobrir as despesas com restos a pagar, o que resultou em um saldo negativo de R$1.146.318,86 e comprometeu o mérito das contas. A administração investiu 20,56% dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino do município, não cumprindo o mínimo de 25%.
Ainda sobre as obrigações constitucionais e legais, o ex-prefeito investiu 64,34% dos recursos do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, cumprindo o mínimo de 60%, e aplicou as ações e serviços de saúde 19,38% dos recursos específicos, atendendo o mínimo de 15%. Já a despesa total com o pessoal representou 51,73% da receita corrente líquida, cumprindo o limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Após aprovação do voto, os conselheiros imputaram multa ao gestor através de deliberação de imputação de débito no valor de R$4.000. E a decisão cabe recurso. 13h10. Olha, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil localiza trio acusado de homicídio 24 horas após o crime acontecer em Jequié. Operação integrada entre a Delegacia Territorial de Jequié e também a Companhia Independente de Policiamento Especializado Central, CIP Central, e o 19º Batalhão de Polícia Militar capturou uma dupla e localizou um terceiro suspeito do homicídio de Danilo Santos da Silva, ocorrido no último domingo 20 em Jequié. As prisões aconteceram na segunda-feira 21, por volta das logo já completando 24 horas após o crime. O trio foi encontrado em um esconderijo localizado no anel viário da cidade, quando um deles começou a disparar contra os policiais que revidaram. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Os outros dois tentaram fugir, mas logo foram alcançados. O major Luiz Paulo Neri, comandante da CIP Central, ressaltou que a ação conjunta foi fundamental na elucidação do homicídio, @aspas. Após a investigação da Polícia Civil, o crime foi relacionado à atuação das organizações criminosas, tanto que o localizado era líder do tráfico no bairro de Amaralina, no município. O trabalho integrado das forças garantiu que esses criminosos fossem retirados das ruas, fecha aspas, finalizou o major. Na ação, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 foram apreendidos. Os armamentos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica para serem periciadas. A dupla capturada segue custodiada na unidade de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante. Tá aí, portanto, a polícia agindo rápido, em menos de 24 horas, prendeu aí um trio, né? Que havia cometido homicídios em Jequié. Agora 1h11. Olha, fornecimento de água é interrompido em localidades de Brumado e Malhada de Pedras. O fornecimento de água está interrompido desde ontem, né? Dia 22, nos bairros São Jorge, Esmeralda, São Félix, Malhada Branca e Irmã Dulce, e nas localidades rurais Pompeia, Pebas, Volta do Rio, Covas de Mandioca, Cachoeira, Tocaçu, Queimada Grande, Arrastapé, Fazenda Nova, Lapinha, Boa Vista, Lagoa do Julião, distrito de Vila Presidente Vargas, e também na região do Presídio, aqui na cidade de Brumado, bem como aí toda a sede de localidades rurais e ruas na cidade de Malhada de Pedras. De acordo com a Embasa, a interrupção se deve aí à falta de energia elétrica na estação de tratamento de Brumado. Assim que a energia retornar, será possível regularizar a operação do sistema. A Embasa frisou que a regularização da água ocorre de forma gradativa, devendo ser completada em até 48 horas após a retomada da energia. Por isso, até a completa normalização da situação, a população deve usar a água de forma criteriosa, evitando todas as formas de desperdício. Eu vou chamar a atenção aqui, porque não é a primeira vez que a Embasa fala, né, que vai faltar água em Brumado e Malhada de Pedras, porque está faltando energia na estação de tratamento, né, lá na região de Cristalândia. Se a Embasa, a Coelba, ela vai realizar uma manutenção numa rede, ela avisa, ela informa, olha, vamos realizar a manutenção em bairro tal, na rua tal, na rede tal, na data tal. Então, o que acontece? Se a Coelba avisa, a Embasa, ela deve antecipar, né, e avisar a população, olha, atenção moradores, vai faltar água, vai faltar por conta de um desligamento que está programado para o dia tal. Aí a Embasa não avisa, a população fica desassistida e é o tempo todo, falta água porque não tem energia, falta água porque não tem energia. O que está acontecendo?
Se tem que melhorar a rede de energia elétrica lá para o bombeamento na estação de Cristalândia, que resolva logo essa situação, porque a população de Brumado e Malhada de Pedras não pode ficar nessa pendenga aí, faltando água por conta de energia nas bombas aí de tratamento. Deixa transparecer que estão fazendo apenas consertos no momento que há falha, né? Não dá a entender que estão realmente, digamos assim, colocando algo em definitivo para que não haja nenhum problema por lá na questão da energia, né? Da falta de energia, da queda de energia ou coisa que o valha, né? Lamentavelmente, as pessoas são pegas de surpresa, né? Dizendo, olha, vai faltar água aí porque faltou energia. Então, eu acho assim que a coisa tem que ser avisado com antecedência, porque nem todo mundo tem condições de ter um mega reservatório de água em suas residências. Muitas pessoas têm reservatórios pequenos e a depender da quantidade de dias que a água fica sem ser fornecida, até eles controlarem todo o abastecimento, muitas pessoas ficam sem água nenhuma em suas casas, né? Haja visto que a Embasa não se compromete em hipótese alguma após 24 horas que a pessoa está sem água em fornecer, né, a água através de carro-pipa. Então é lamentável e a Embasa precisa realmente rever essa situação, que é um desrespeito aí ao cidadão que paga a sua conta de água e não muito barato, diga-se de passagem. 1h16, 1h16, vamos ao nosso WhatsApp, porque nós temos participação de um ouvinte que manda pra gente o seguinte, né? Boa tarde, tem um cidadão colocando em grupos um link dizendo que tem dinheiro e com certeza é golpe. Você podia me ajudar? Coloquei meu CPF, tudo depois, e o cara me bloqueou, né? Gente, pelo amor de Deus, pare de serem infantis, acreditar nessa balela, nessa conversa fiada. Valores a receber quando tem. O governo divulga qual é o site, qual é o link que tem que entrar, o site oficial do governo. No caso do Valores a Receber, é o próprio Valores a Receber do Banco Central, o site está lá. Quando é do Bolsa Família, portanto, do Ministério de Social e Combate à Fome e tantas outras coisas. Então, parem de acreditar em tudo que vocês verem em redes sociais. Links por aí tem com golpe para tudo quanto é lado. A única instrução que eu passei para esse ouvinte aí, Manuel e Luciano, foi procurar a delegacia com esses dados aí, com esses detalhes e fazer um boletim, né? É lamentável, né, que as pessoas ainda caem nesses golpes aí que são, né, algo assim, como você falou, algo infantil. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Sobre links de grupos, é importante lembrar que os links de grupos, na maioria das vezes, eles são abertos, então são compartilhados. Diversas pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo podem estar entrando, acessando, né? E inclusive por isso que a gente fala sempre também para os administradores adicionar as pessoas manualmente ou mesmo estarem redefinindo esses links, porque realmente é complicado, é uma situação delicada. Luciano. Inclusive foi bom até esse ouvinte ter trazido essa denúncia aí, porque ontem mesmo uma pessoa me ligou, né? Ele me ligou e ele falou assim, olha, eu tô querendo ver aqui se eu tenho valores a receber, mas me mandaram um link aqui e eu vi que eu tenho R$4.000 a receber. Não. Aí eu falei, você acessou pelo site do Banco Central? Ele, não, entrei num link aqui. Aí você depositou algum dinheiro? Ele falou, não, por isso que eu te liguei, porque me pediram para depositar uma quantia aqui para receber a outra quantia. Eu falei, meu amigo, ninguém paga nada para receber, não. É brincadeira. Então, aí graças a Deus ele me ligou, eu orientei ele, falei, não, o link é esse aqui, é do Banco Central, vá lá. Aí quando ele foi verificar, não tinha nada para receber. E também é o seguinte, eu acho que quando saiu essa informação de dinheiro para receber, você esqueceu e tal, acho que o próprio governo deveria ter sido bem enfático, né? Para que as pessoas se atentassem a esse detalhe. No próprio comunicado, se você tem dinheiro a receber, tá lá, procura, mas é por aqui, nesse link, nesse site, não vá em outro, né? Tem, Manuel, tem campanha. O problema é que o povo quer tudo fácil. Aí, ó, a imagem tá aí, o Luiz compartilhou aí, ó. Aí o golpista, como ele é esperto, ele sabe que a pessoa que está do outro lado sempre quer ter vantagem com a coisa, ele coloca logo, olha, você tem 980 e poucos para receber, você tem R$1.000. Então o golpista sabe que a maioria das pessoas, elas querem ter vantagem nas coisas, então ele coloca lá um valor
que ele tem a receber, o cara fala, poxa, eu tenho esse valor a receber, eu vou clicar no link. Então, assim, o governo orienta, o link tá aí, o problema é que boa parte da população, ela quer ter vantagem em alguma coisa. Então tá aí, se você tá com o celular em mãos e não sabe, né, o perigo que você corre com golpistas, pegue o celular, desativa tudo quanto é coisa e fica com o celular só para fazer ligação, tá bom? Fica combinado assim? PRF e INEMA resgatam 65 aves silvestres e cão em condições precárias em Palmas de Monte Alto. Na manhã de terça-feira, 22, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA, a ONG Animalia e o Ministério Público Estadual resultou no resgate de 65 aves silvestres em Palmas de Monte Alto. As aves foram encontradas em um depósito clandestino utilizado por um traficante de animais durante a 50ª Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI, do São Francisco. Além das aves, a equipe também resgatou um cão em condições precárias, vítima de maus tratos. O animal estava visivelmente debilitado, sem acesso adequado à água e alimento, reforçando a gravidade da situação de negligência no local. Agora, que situação, né? Criar os bichinhos, não dá água, não dá alimentação. No caso dos pássaros, o fato de estar preso já é um crime, mas deixar sem alimentação e sem água, mais um agravante, né? É lamentável. 13 horas e 26 minutos, desculpe. 13 horas e 26. Eu vou passar aqui uma chamada aqui da próxima pauta, mas eu vou deixar aí com o Luciano, tá bom, Luciano? Porque com certeza você vai ter detalhes sobejantes aí com relação a esse fato, tá? Eu vou aqui passar só a manchete e você segura aí. Brumado, moradores do Barreirinho sem serviços emergenciais de transporte escolar. Fala pra gente, Luciano, o que tá acontecendo aí, Luciano? Inclusive a gente trouxe essa matéria aqui ontem, né? O Maxwell falou conosco, ele mandou até um áudio aí no grupo de WhatsApp. E ele mandou um vídeo também relatando aí toda essa situação lá em Barreirinho, né? Situação lamentável, muitas pedras, e segundo ele aí, a comunidade está desassistida há muito tempo aí pelo poder público, não há manutenção nas estradas, não é realizado aí o serviço de patrulhamento, crianças estão ficando sem ir à escola e a preocupação é para o próximo ano já, viu? 2025 chegando aí, e aí se não realizar agora a manutenção dessas estradas no mês de novembro, dezembro, já preparando aí para o mês de janeiro e fevereiro, né? Que as aulas começam aqui mais ou menos aí em fevereiro, a preocupação é grande. Além do mais, né? O acesso aos moradores dessas comunidades ao centro urbano da comunidade, porque a gente sabe que os moradores da zona rural sempre aí 1 ou 2 vezes por semana vêm até a sede para fazer aí as suas compras, né? Realizar as compras, a feira, enfim, medicamentos, às vezes vem em consulta médica também, e aí o acesso, meu amigo, só é feito se você tiver jegue, cavalo, burro, vaca, boi, e olhe lá, ou até mesmo aquela motinha, né? Porque se for de carro, não tem condições de você trafegar por uma estrada dessa, das condições que foi mostrada aí pelo Maxwell. E o cavalo que passasse e não sair aleijado é muita sorte, né? Não, é muita pedra, viu? Mas o pessoal compra um helicópterozinho, dá pra resolver tudo. 13 horas e 28 minutos. Já que você comentou, Luciano, eu vou trazer a próxima pauta aqui. Olha, o FPI, não vamos confundir com o outro, viu, gente? O FPI prende 2 pessoas por comércio ilegal de agrotóxicos em Licinho de Almeida. É isso mesmo, olha só. Uma ação da Fiscalização Preventiva Integrada, o FPI, do São Francisco, resultou na prisão de 2 pessoas por comércio ilegal de agrotóxicos no município de Licinho de Almeida. Os homens foram autuados em flagrantes por fracionar, armazenar e vender clandestinamente os produtos enquadrados na Lei de Agrotóxicos e na Lei de Crimes Ambientais, com previsão de detenção de 3 a 9 anos. A equipe de agrotóxicos visitou 6 empreendimentos entre casas de produtos agropecuários e supermercados. Um produto em específico chamou a atenção da equipe, que é o Gota Fatal, que no próprio rótulo indica a presença de um dos venenos mais perigosos, o carbamato, em sua fórmula.
Esse agrotóxico clandestino, inclusive encontrado disponível para venda em todos os pontos visitados, não possui registro em nenhum órgão de controle. Foram apreendidas todas as unidades encontradas e os estabelecimentos foram multados. O trabalho de investigação durou 24 horas até a prisão dos 2 indivíduos. Ao longo da ocorrência, novas informações surgiram com a suspeita de 2 pontos de revenda de agrotóxicos e o que foi confirmado pela equipe. Para além de vender produtos clandestinos, 2 depósitos foram encontrados com diversas irregularidades. Abre aspas. Produtos fora da validade, armazenados indevidamente, perigoso inclusive para quem manuseia, pondo em risco a saúde pública, o meio ambiente, os animais e vegetais. Fecha aspas, constatou Raimundo Sampaio, engenheiro agrônomo e fiscal da ADAB. A ação da FPI culminou na prisão de 2 indivíduos e se deu por encerrada na delegacia de Caetité. A equipe celebrou por ter tirado de circulação os produtos clandestinos. No total, foram apreendidos 250 litros de agrotóxico e 40 quilos de produtos químicos. Já imaginou? O pessoal tá nem aí para a vida de ninguém, né? Tava com um produto que o próprio nome já diz, né? Gota fatal. Produto que não é nem permitido a venda, né? Por órgão nenhum. E essas pessoas estavam vendendo isso aí em Licínio de Almeida. Algo terrível. Infelizmente, né? Como você colocou, estão realmente pensando apenas no lucro, né? E não estão preocupados com a saúde da população. Lembrando que tem os agrotóxicos liberados para uso, né? Agrícolas, mas nesse caso aí, como você falou, tem alguns que não são nem permitidos, portanto, a utilização. Mas sempre tem algum espertinho que acaba agindo realmente fora da lei, como diz você, à margem, né? Isso, agindo à margem da lei. E tem aqueles que ainda, sabendo do perigo, ainda compram, né? Com certeza. 1h32, 1h32 agora. O nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição de hoje, está chegando ao seu final. Quero lembrar que amanhã a gente traz mais informações para você. O Luciano volta às 7h e ao meio-dia a gente traz também aqui juntos, né, o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com muita informação no seu rádio. Emanuel, Luciano, boa tarde para vocês. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciana. Você, amigo que ficou aí na nossa audiência, vai continuar na audiência aqui da Portal Sudeste, muito obrigado pelo carinho, tenha uma excelente tarde. Um abraço, Emanuel, um abraço, Luiz, um abraço a todos os nossos ouvintes e até amanhã aqui no primeira edição e também no segunda edição. Gente, grande abraço, uma ótima tarde, daqui a pouquinho tem Coquetel Radical. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.